Você sente um peso, uma vergonha que não tem nome, mas que te acompanha desde sempre. É aquela sensação de que não importa o que você faça, nunca é o suficiente. Nunca é bom o bastante. Não é? Eu sei, eu vivi isso por 70 anos. Você se esforça, conquista, acumula. Mas a cada vitória, em vez de alívio, vem um vazio ainda maior. Uma voz silenciosa que sussurra: e agora? O que mais você precisa provar? É uma dor que a gente aprende a esconder, a mascarar com trabalho, com outras buscas. Mas ela está lá, e se você está aqui agora, talvez seja porque esse peso já não cabe mais dentro de você. Meu nome é William, tenho 77 anos. Não sou especialista em nada, não tenho títulos pomposos nem fórmulas mágicas para te vender. Eu sou apenas um homem que viveu, e que levou tempo demais para entender o que realmente estava acontecendo comigo. Passei boa parte da minha existência correndo atrás de um reconhecimento que nunca chegava. De uma sensação de plenitude que parecia sempre um passo à frente, não importa o quanto eu me apressasse. Hoje, eu olho para trás e vejo o rastro de desassossego que deixei. E vejo, também, a paz que finalmente encontrei. Uma paz que não tem a ver com conquistas, mas com o que se sente aqui dentro. Nós fazemos isso, não fazemos? Corremos, buscamos, queremos provar algo para alguém que talvez nem esteja prestando atenção, ou que já se foi há muito tempo. E no fundo, essa corrida é apenas para silenciar aquela voz interna que diz: você não é bom o suficiente. Eu me reconheço em cada um de vocês que sente essa vergonha velada, essa inadequação profunda. Essa culpa por não conseguir sentir a alegria plena, mesmo quando tudo parece estar no lugar certo. É a invisibilidade que nos consome. Não a invisibilidade para o mundo, mas a invisibilidade para quem deveria ter nos visto primeiro. Para quem deveria ter nos feito sentir que éramos dignos, só por existirmos. Esse vazio que você sente, essa dor sem nome, não é sua culpa. É um eco distante, mas persistente, de algo que foi plantado em você muito antes de você ter a capacidade de entender. Meu pai era um homem de poucas palavras. Ou, para ser mais exato, de palavras que pesavam. Lembro-me de ter uns 7 anos, e mostrar a ele um desenho que fiz na escola. Era um navio, com velas coloridas. Eu estava tão orgulhoso. Ele olhou para o desenho por um segundo, sem tocar. Depois, voltou-se para o jornal que lia e disse, com a voz abafada: poderia ter feito melhor. Não é assim que se faz um navio de verdade. Não teve um, muito bom, que legal. Só o lembrete de que aquilo não era o suficiente. E essa frase, poderia ter feito melhor, se tornou a melodia de fundo da minha infância. Em tudo, nas notas da escola, nos jogos de futebol, nas pequenas conquistas, eu aprendi que amor, ou o que eu achava que era amor, era condicional. Era algo que eu tinha que conquistar. E a cada vez que eu não atingia o melhor, a cada vez que eu não era o primeiro, eu sentia que estava falhando em ser digno de atenção, de carinho. Meu pai estava presente fisicamente, mas sua alma, sua emoção, estava sempre em outro lugar. E eu, como uma criança, interpretei essa ausência como uma falha minha. Como se eu não fosse interessante o bastante para mantê-lo ali, para fazê-lo me ver. Essa dor de não ser visto, de não ser suficiente, moldou cada passo meu. Me fez buscar o sucesso com uma voracidade que hoje me assusta. Eu queria provar, a ele e a mim mesmo, que eu valia a pena. E eu consegui. Aos 40 anos, eu era diretor de uma grande empresa. Tinha um escritório com vista para a cidade, um carro importado, uma casa que muitos sonhavam. Recebi prêmios, fui aplaudido, elogiado por minha visão e determinação. Naquele dia, depois de receber mais uma placa de reconhecimento, voltei para casa. Minha esposa havia preparado um jantar especial. Meus filhos, pequenos, me abraçaram. Mas eu não sentia nada. Absolutamente nada. Era como se eu estivesse assistindo a um filme da minha própria vida, mas eu não era o protagonista. Eu era um espectador, distante, frio. O vazio era tão grande que me assustava. Era um buraco negro no meio do meu peito, engolindo qualquer alegria que pudesse surgir. Eu tinha tudo o que a sociedade me dizia para ter. Tudo o que eu achava que me faria sentir bom o suficiente. Mas a verdade é que eu me sentia mais inadequado e perdido do que nunca. A vergonha de não sentir nada era esmagadora. Esse mesmo padrão se repetiu nos meus relacionamentos. Eu me casei com uma mulher maravilhosa, mas estava sempre buscando nela a validação que nunca tive. Queria que ela me dissesse que eu era bom, que me amava, mas nunca era o suficiente. E com meus filhos, meus filhos, eu me vi repetindo os silêncios do meu pai. Não de propósito, claro.
Mas a dificuldade de me conectar emocionalmente, de expressar carinho, de estar realmente presente, era um fardo pesado. Lembro-me do meu filho mais velho, Pedro, aos 10 anos, me mostrando um desenho. O mesmo brilho nos olhos que eu tinha quando mostrei o navio ao meu pai. E eu, por um instante, senti o impulso de dizer algo crítico. Mas a dor em seus olhos me fez parar. Naquele momento, eu vi a mim mesmo. Vi a dor que eu havia carregado, refletida no rosto do meu filho. E percebi que estava passando a mesma dor, a mesma busca incessante por algo que nunca seria encontrado fora de nós mesmos. Tenho um amigo, o Carlos. Da minha idade, ele ainda corre, ainda está comprando carros mais caros, viajando para lugares exóticos, sempre postando fotos com o sorriso forçado. Ele me liga, e a voz dele é sempre apressada, sempre cheia de planos para a próxima grande coisa. E tenho o Zé. O Zé foi meu vizinho por anos. Ele se aposentou cedo, vendeu tudo o que tinha de supérfluo e foi morar numa casa simples no interior. Ele passa as manhãs cuidando da horta, as tardes lendo livros velhos. Não tem muito, mas em seu olhar, há uma calma que o Carlos nunca terá. Eu costumava olhar para o Zé e pensar, coitado, nunca teve ambição. Hoje, eu olho para ele e penso, ele entendeu antes de mim. Ele encontrou a paz que eu passei a vida inteira buscando em lugares errados. O Zé não está provando nada para ninguém. Ele simplesmente é, e essa simplicidade, essa presença no agora, é a maior riqueza que um homem pode ter. É a prova de que a transformação é possível, não é uma teoria distante. Liberdade, para mim, não é ter a capacidade de fazer o que quiser. É ter a capacidade de não precisar fazer nada para se sentir completo. Suficiência não é ter o bastante, é entender que você é o bastante. Presença não é estar em um lugar. É estar totalmente nele, com a mente e o coração. É sentir o vento no rosto, o cheiro da terra, o sabor da comida. Sem a necessidade de analisar, de julgar, de preencher o tempo com distrações. Essas são as coisas que meu pai não me ensinou. E que eu, por muito tempo, não soube ensinar aos meus filhos. Mas que, finalmente, depois de muitas décadas, aprendi a reconhecer e a viver. A solução externa nunca funcionou porque o problema nunca esteve lá fora. O problema é a voz interna que aprendeu que você só tem valor se for o melhor, se tiver mais, se for reconhecido. É o medo de ser invisível, de ser descartável. Essa voz, essa herança de uma infância onde o afeto era medido em conquistas, nos aprisiona em uma corrida sem fim. Uma corrida onde a linha de chegada sempre se move, porque o troféu que buscamos não existe no mundo exterior. E essa corrida nunca vai funcionar para você, porque o que você busca está dentro. É a permissão para ser quem você já é o reconhecimento de que você já é suficiente, só por estar aqui, respirando, sentindo. Então, meu amigo, se você sente essa vergonha, esse vazio, essa dor sem nome, eu te dou permissão para sentir. Para parar de correr, para parar de provar, para simplesmente ser. Olhe para dentro, sinta o peso que você carrega. E saiba que você não está sozinho. Muitos de nós, homens, aprendemos a esconder essa dor. Mas é tempo de reconhecê-la. É tempo de se dar o que nunca nos foi dado. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser o melhor. Você só precisa ser. E, talvez, começar a se ver com os olhos de uma criança que só queria mostrar um desenho, e ser amado por isso. Se essa conversa tocou em algo dentro de você, e você conhece outro homem que carrega esse mesmo peso, essa mesma vergonha, compartilhe este vídeo com ele. Talvez ele precise ouvir isso hoje à noite, em silêncio, assim como você.